Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, gente boa? Aqui é o Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado. Que o Eterno te abençoe nesse dia. Vamos lá, tem dois assuntos para comentarmos aqui, eu vou ser objetivo breve nesse vídeo, mas fazer alguns apontamentos relevantes. Segundo a Globo News, já é certo, né, já é certa a prisão do Bolsonaro. Agora é uma questão de calendário. Isso foi falado ontem na Globo News. O Michel Temer veio em defesa do ex-presidente Bolsonaro e afirmou que não vê razão alguma para a sua prisão. A defesa do Bolsonaro, ao receber a informação do mandato de busca e apreensão, no caso, o seu passaporte foi apreendido, e a ordem do ministro da Suprema Corte do Brasil, com alguns erros ortográficos, né, que parece que foi feito às pressas, para ser uma decisão também em resposta ao grande poder, né, agregador, aglutinador, de mobilização política, de capital político do Bolsonaro no litoral paulista, um dia anterior à ordem, um dia antes da ordem, né, do ministro, com muitos erros de português, assim como outras decisões vieram com erro de português, a ponto de juristas afirmarem que aquilo dali, um recém-formado não cometeria aqueles erros. Mas, como por exemplo, trocar a palavra como por corno, são erros assustadores, né, e até básicos na ordem do ministro. A defesa do ex-presidente afirmou que a tal minuta, que já tinha sido falada anteriormente em uma delação, por aí vai, suposta delação, a tal minuta, a defesa do Bolsonaro diz que ele só imprimiu em outubro, se não falha a minha memória, outubro de 2023. Olha só, então não há nenhum valor. E a própria defesa do Bolsonaro chegou a dizer que aquele era um documento apócrifo, sem qualquer fundamento. Agora, há uma certa repercussão, né? A fala do Mourão ontem, diante do fato, dizendo que não há mais normalidade no Brasil, e pedindo para que os comandantes das forças possam dar declarações, porque tem ali alta patente militar, inclusive, arrolada nessa ordem, né? E aí, automaticamente, o Mourão, né, que foi muito criticado, e eu sou um dos que não gostava muito da postura política do Mourão e seus posicionamentos, aí ele veio a público e, automaticamente, por causa das declarações do Mourão, partido de esquerda pediu a cassação do partido, né, do Partido Liberal, do Valdemar. O Valdemar está detido na sede da Polícia Federal. Essa informação estava desencontrada, não, ele foi voluntariamente, outros dizem não, ele não foi detido, mas no dia de hoje, pela manhã, olhando aqui as mídias, falam que ele realmente está na sede da Polícia Federal. Seu passaporte, por causa de uma arma que, segundo mesmo, era de seu filho, estava com data vencida. O documento do porte da arma estava vencido. E a arma não era dele. A defesa diz que a arma está totalmente legalizada. Então, no meio desses desencontros, dessa guerra de informação, estamos vendo poucos fatos mesmo que levam a um pedido de prisão, de, sei lá, condução coercitiva, a poder recolher o passaporte. Na decisão, nos mandatos, impede, inclusive, o Bolsonaro de se comunicar com seus advogados. Advogados, que eu falo do partido. Porque se ele não pode se comunicar com o Valdemar, que é presidente do partido, automaticamente o Bolsonaro tem o corpo de sua defesa limitado. A própria defesa do partido, os advogados do partido não podem se comunicar com o Bolsonaro, que é também investigado. E os investigados não podem comunicar-se entre si. Olha que loucura. É a tática do isolamento. Mas voltando ao ponto central, é que isso estava claro. Estava claro. E como eu comentei na live de ontem ao meio-dia, estava claro que este é o movimento. Sempre depois de uma demonstração de poder, capital político, virá uma pressão muito grande. Então,
em um dia que o chefe do executivo vai num complexo poderosíssimo do crime, né, e o ex-presidente está nas ruas arrastando dezenas de milhares de pessoas, né, automaticamente vem uma resposta para o presidente. Sempre foi assim. Quando reclamou da questão das inserções de rádio, etc., multa de 22 milhões. 22 emblemático, né? Muito emblemático era o número da legenda. E por aí vai. Então, o que vocês estão vendo agora é uma questão de tempo. Bolsonaro não pode mais deixar o país, e isso virá. Assim como ontem mesmo já teve uma decisão que cassou mais um deputado bolsonarista, foi cassado. Assim como já há uma narrativa sendo construída para cassar os mandatos do Nicolas, do Jordi e da Carla Zambelli, são estes que estão ali na Berlinda, né? Bia Kicis, eu acho que fica um pouco de lado nesse primeiro momento, mas o Jordi, a Zambelli e o Nicolas, além de outros em estados importantes que cederão lugar para algum deputado de esquerda assumir a cadeira deles. Vocês estão vendo isso, é uma grande jogada política por causa da eleição municipal. Em ano eleitoral, é óbvio que precisa parar o Bolsonaro, porque senão vai fazer muitas prefeituras, vão fazer muitos vereadores, vão fazer muitos prefeitos. Ok, então essa é uma bomba, e essa bomba vai explodir a qualquer momento, que é justamente a prisão do Bolsonaro. E aí me parece que não há uma resposta ao pronunciamento do Marinho, que é o líder da esquerda no Senado, mesmo não há uma resposta, à medida que eles provocam a Suprema Corte para declarar que o Moraes ele não pode dar continuidade nesse processo, né? Ele tem que ser julgado impedido nesse processo, porque ele é a vítima, ele é o juiz, ele é quem acusa. Então, não há. A própria corte, né, não vai tomar decisão alguma, porque sabe que isso seria uma declaração política da corte contra o que está sendo feito, e eles não vão fazer. Falando sobre declaração política, eu saio de Brasil. Ontem todo mundo estava aguardando a entrevista do Tucker Carlson ao Vladimir Putin, na Rússia. O Tucker Carlson foi recebido, né, lá na Rússia, e eu assisti ao vivo o pronunciamento, e vou fazer alguma análise aqui para você, análises rápidas para você. Mas é o seguinte, olha, ontem eu lancei uma condição única, especial, temporária, tá? Temporária, vai acabar já, para você fazer parte da nossa plataforma de ensino, que é o AbaPlay. Lá nós ensinamos, né, vídeos, cursos, séries. Eu gosto de ensinar com estilo documentário, série, né, com roteiro e tudo mais. Tem os cursos também, né, tem curso lá e tem mais cursos que vão subir ainda nesse primeiro semestre, vão ter outros cursos, mas tem muitos vídeos, muitas aulas, aula ao vivo, material didático, e-book, mapa mental que você pode baixar de graça. Eu faço um convite para você. Nós lançamos o AbaPlay em setembro de 2023. E agora, nesse período, né? Nesse período aí, 24 horas, nesse período que o mundo cai na folia, nós devemos mergulhar no conhecimento. Eu convido você. Eu vou manter o mesmo preço de 2023, do dia do lançamento, eu mantive por 24 horas. Então, hoje, até o meio-dia, você pode, né, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, hoje até o meio-dia você pode fazer parte do AbaPlay com uma condição única. Única. Mais ou menos 50% do valor atual é o valor do lançamento, 50% de desconto. É só clicar no link aqui embaixo, escolher semestral ou anual e você fazer parte do AbaPlay, ok? Então, convido você a fazer parte, né, de um grupo muito seleto dedicado ao estudo, que entende o que está acontecendo no mundo. Lá eu faço análises, né, análises semanais, também tem vídeo novo toda semana sobre cultura, geopolítica, história, escatologia, que é uma das âncoras da plataforma, e geopolítica, tá bom? Convido você, hoje, até o meio-dia, está aqui disponível para vocês, 50% para você fazer parte, tá? Bom, então vamos lá. A visita do Tucker Carlson está sendo hoje, né, ontem, desde que foi anunciada 2 dias atrás, a visita do Tucker Carlson ao Putin foi uma declaração política, né? Geralmente, vocês veem os Estados Unidos utilizar o Putin como uma peça de propaganda política, né? O mal necessário para eleger, né, um protetor, o defensor da liberdade, da democracia. Isso é uma constância quando a gente
fala de filosofia política, né? O político ele sempre precisa de um mal necessário, certo? Então, mantém, né, a discussão sempre na mídia, mantém o opositor em destaque, dando entrevistas. Político precisa de entrevista, político precisa de mídia. Então, né, os políticos dos Estados Unidos sempre utilizaram, e a mídia utilizaram o Vladimir Putin, no caso aí, como uma peça necessária para o discurso de defesa da nação e lutar contra o inimigo antidemocrático, né, com aspirações ditatoriais. Não que isso seja uma inverdade, ok? Mas em termos de análise política, é o mal necessário. Agora, o interessante é que vocês estão vendo que o Vladimir Putin aceitou interferir no processo eleitoral dos Estados Unidos. Porque o Tucker Carlson foi lá não só com o intuito de ouvir algumas verdades, não só com o intuito de viralizar nas redes sociais, de explodir na mídia, porque o Tucker Carlson já é uma pessoa extremamente conhecida no mundo, mas, de fato, a entrevista explodiu, como era de se esperar. A audiência assustadora, todas as mídias do mundo falando sobre este feito. E aqui o interessante é que você precisa entender que o Tucker Carlson foi lá para trazer o Putin para o cenário político norte-americano. Porque estamos falando de um cidadão norte-americano, de um grande influenciador, conservador, pró-Trump, pró-republicano, trazendo o inimigo dos democratas, o inimigo do Ocidente, o homem que invadiu a Ucrânia, o homem que invadiu a Europa, o homem que pode provocar a Terceira Grande Guerra Mundial, uma guerra de aniquilação total, o Putin decidiu trazer o Tucker Carlson. E, ao mesmo tempo, o Tucker Carlson leva o Putin para a eleição norte-americana em momento que o presidente dos Estados Unidos está com sérios problemas. Para você entender, ontem o presidente dos Estados Unidos convocou, né, a Casa Branca fez uma convocação às pressas para falar sobre o estado de saúde mental do presidente. E aí, do nada, ele abriu falando que está super bem e tudo mais, e quando o repórter fez uma pergunta a ele, inclusive, depois de ter falado que conversou com o presidente francês que morreu na década de 90, ele falou que já tinha conversado com o presidente do México, o Sisi. Mas Abdel Fattah el-Sisi é o presidente do Egito, não tem nada a ver com o México. Então, ele, afirmando em uma coletiva de imprensa, em uma chamada emergencial para se defender e dizer que está gozando de plena saúde, está muito bem, né? Depois que o New York Post, um grande portal dos Estados Unidos, um grande portal de notícias dos Estados Unidos, afirmar que a condição mental do presidente dos Estados Unidos preocupa a nação, ele convoca a coletiva de imprensa e, de novo, confunde um presidente e um chefe de Estado. É uma constância, é óbvio que ele está com problemas. E agora esse problema aumenta. Por quê? A entrevista do Tucker Carlson com o Putin não teve nada muito surpreendente, não teve nada muito bombástico. Foi amistoso, acalorado, com risos, brincadeiras. O Putin chegou a descontrair dizendo que o Tucker Carlson podia ser um espião do FBI, um espião da CIA, melhor dizendo. E o Tucker Carlson sorriu, né? O Putin falou muito da história, né? Como a sua decisão de invadir a Ucrânia, ele contou a história desde lá das origens da Rússia, do grande Império Russo, da luta contra os nazistas, e depois na independência ele chega a citar agentes externos, agentes internacionais que atuaram na independência da Ucrânia, né? E depois na defesa dos povos russos que estão em Donbass, em 2014, a decisão dele de invadir lá em 2014 a Ucrânia, ok? E aí a conversa foi desenrolando. Acho que o assunto mais quente foi o Nord Stream, quando ele diz que agentes internacionais explodiram o Nord Stream. Quando o Putin fala também do seu desafeto ou certa amargura, o Tucker Carlson chega a dizer, vejo que você está amargurado. Ele fala, não estou amargurado, é um fato, né? Quando ele propôs que poderia compor a OTAN, fazer parte da OTAN, e na época o Bill Clinton negou este fato. Depois ele vai citando, né, os momentos que ele
queria construir um diálogo maior com o Ocidente e percebia sempre que o Ocidente não o receberia e sempre empurrava para uma questão não amistosa, de não amiga, né, de rivalidade, belicista e etc. Então, ele deixou transparecer que a animosidade ou o conflito sempre foi alimentado, depois da queda da União Soviética, sempre foi alimentado pelo Ocidente, né? O Putin, que é um dos filhos do Fórum Econômico Mundial. Então, acho que a principal questão que você deve analisar, além de outras coisas que eles falaram, é que esta foi uma decisão política e o Putin está declarando que decidiu, a partir daquele momento, influenciar na eleição norte-americana com esta entrevista, porque ela repercute, mostrando a falta de diálogo com o presidente dos Estados Unidos e autoridades ocidentais, mostrando o interesse deles de arrastar a Rússia por uma guerra maior, na explosão do Nord Stream, por exemplo, na questão de financiamento da guerra, financiamento da Ucrânia, o eixo de resistência à invasão russa, como que ele vê isso, e todas as demandas internacionais, né? Ele deixa claro ali que a atual administração dos Estados Unidos se configura como um problema para a paz mundial, porque não tem interesse na paz mundial. É claro que o Putin também está em processo político, né, e vocês sabem bem disso. Mas os Estados Unidos só arranhou ainda mais a imagem do presidente, né, na sua diplomacia internacional, e mostrou que com o Trump o diálogo era outro, a conversa era outra, e havia possibilidade de se construir, né, de se construir um caminho para a diplomacia internacional e para a paz. Então, eu concluo dizendo para vocês, sem muitas informações bombásticas, nós vemos que existem interferências de todos os lados. O próprio Biden pediu para o Xi não interferir na política norte-americana, na eleição norte-americana. Os dois, em um encontro pessoal. Agora, é diferente, né? Com essa entrevista, o Tucker Carlson, os democratas estão pedindo para ele sofrer sanções, prisão e etc., como eu falei para vocês, mas agora fica claro que o Tucker Carlson decidiu realmente meter o pé na porta e fazer pressão contra o atual presidente dos Estados Unidos e os democratas. Senhoras e senhores, eu paro por aqui, não deixe de compartilhar, se você gostou, comente aqui embaixo, deixe o seu like, é bem importante. Olha, o link do Abaplay com 50% de desconto até o meio-dia de hoje está disponível. Um abraço!